Boa tarde, gente, aqui direto de Curitiba. Nós vamos fazer uma conversa com o Frei Luiz Fragoso sobre os últimos acontecimentos aqui em Curitiba e sobre a desobediência civil aqui, civil pacífica, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que o Frei falou isso na missa, na celebração de domingo. Então vamos começar aqui perguntando ao Frei como é que ele viu toda essa situação, que foram duas questões que têm a ver com a questão religiosa na vigília. Uma, a questão das restrições aos religiosos de poderem visitar o Lula, como era feito semanalmente, como a justiça já tinha dado lá atrás, isso tem que dizer. Isso também tinha a ver um pouco com a pressão do Leonardo Boff à época, tal, e uma série de acontecimentos. E a segunda foi essa negativa absurda da justiça, porque na prática se negou o direito do Lula poder sair daqui e ir ao velório, ao enterro do seu irmão, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho o que o Frei Aloysio tem a dizer. Segura o microfone. Bem, Emílio, você já me deu a oportunidade de falar um pouco mais, discorrendo, sobre essa questão de suspensão da visita dos religiosos. Talvez nesse momento eu possa acentuar mais o que eu sinto por trás dessa suspensão, dessa proibição, que é aquilo que eu chamei de medo. Uma outra palavra para definir melhor, vamos então escolher medo porque é mais acessível à compreensão das pessoas. Medo do mito. Parece até que um mito preso causa mais medo do que um mito solto. O que está por trás disso é aquele medo de que Lula represente uma força no meio dessa população, desse povo todo, e essa força realmente seja capaz de abalar os alicerces do poder que está querendo se constituir. Esse é o medo que eu sinto nessa decisão. Além do medo, não há uma tentativa de tentar destruir a identidade do Lula? Sim, é exatamente. Não acredito que eles tenham interesse no aniquilamento físico de Lula. Isso não valeria para eles, nem teria resultado positivo. Eu acredito, isso é o mais importante para eles, é destruir a identidade. Destruir a alma, no sentido filosófico da palavra, quer dizer, destruir a alma é aquilo que me anima. Então, destruir o ânimo de Lula, destruir também sua memória na alma do povo, sua memória na história humana. Isso é que é mais terrível. Então, há vários aqui, bolsominions, ficam dizendo que a esquerda não é cristã. Assim, é uma coisa absurda, porque a própria trajetória do Lula, do próprio PT, tem muito a ver com a Igreja Católica, a luta contra a ditadura militar, né? Então, nem todos militantes do PT acreditam em Deus, óbvio, mas isso é uma opção individual, como também gente da direita, tem gente que acredita em Deus ou não, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse isso, porque isso aqui é toda hora, parece que nós estamos na Guerra Fria, as pessoas acho que não estão entendendo que o mundo mudou. Sim, com certeza. O que está em jogo aqui não é a fé explícita em Deus como prática religiosa. Quem tem, eu tenho, muito bem. O que está implícito, explícito e aqui está em jogo é o conjunto dos valores que a gente vive e que faz parte da nossa cultura, das nossas lutas políticas, sociais e assim por diante. E esse conjunto de valores é claramente, fundamentalmente cristão. Nós vivemos valores cristãos, valor de justiça, valor da fraternidade, valor do amor. Tudo isso tem a ver com o cristianismo, isso aí é evidente. Então, porque vários, na live, por exemplo, da celebração religiosa, vários seguidores do Bolsonaro praticamente fazendo escárnio, né, da celebração, dizendo que as pessoas não eram cristãs, não seguiam a fé e tal. Uma coisa meio absurda. E até uma coisa desrespeitosa, porque se você se pensa numa pessoa de bem, a primeira coisa que você respeita é a morte de alguém, não é? Por trás disso eu vejo uma outra coisa. É sempre aquela tentativa de criar uma ideologia para legitimar os seus pontos de vista. Eles sabem perfeitamente que Lula é um cristão, que Lula já explicitou que ele tem uma prática católica. Eles sabem disso, mas eles precisam negar isso. Para negar isso, usa argumentos totalmente fúteis, totalmente vazios, que passam a ser apenas ideologia. Então vamos agora falar um pouquinho sobre a desobediência civil. Na celebração de domingo que a gente transmitiu,
o senhor falou um pouco, comparou um pouco Lula, certo? Com Nelson Mandela, com Gandhi, com Martin Luther King e com Jesus Cristo. Certo. Então, aí acho que tem uma questão importante para as pessoas, antes da gente entrar na comparação, entender o que é a desobediência civil pacífica, em que situações ela é utilizada, certo? Isso é muito importante, porque não é uma ação violenta, é uma ação de questionamento do ponto de vista, ninguém vai destruir nada, mas é uma ação do ponto de vista de você questionar o poder existente. Sem dúvida. O conceito ainda não é claro. Por isso, antes de dizer o que é a desobediência civil, convém dizer o que ela não é. Ela não é, por exemplo, uma transgressão voluntariosa das normas, das leis, das tradições, nem mesmo de medidas de um governo constituído. Não é isso. Você primeiro tem que estabelecer os seus valores, depois escolher os seus valores prioritários e levar em conta esse valor para poder chegar ao ato de desobediência civil. Talvez melhor por um exemplo. Digamos, no Império Romano surgiram as primeiras comunidades cristãs. Elas tinham como valor supremo a fé em Jesus Cristo. Por conta desse valor supremo, elas desobedeceram a normas civis, por exemplo, prestar culto ao imperador. Eles preferiam morrer mártir do que prestar culto ao imperador. Era uma desobediência civil, porque isso fazia parte da cultura da sociedade. Pronto, aí está o exemplo. Por que desobedeceram? Porque colocavam seu valor acima das normas ou das regras estabelecidas pelo poder constituído. Isso é um exemplo de desobediência civil. Então, também se vivemos uma situação de completa injustiça, onde sempre houve o direito à rebelião, certo? E o direito a desobedecer o que você não acredita naquilo. É um direito, né? que a história humana tem mostrado. Por exemplo, Jesus Cristo, claro que não havia desobediência civil no tempo de Jesus Cristo, mas havia uma ação pacífica, uma opção de Jesus por uma ação pacífica. Ele não utilizou dessa estratégia pacífica para questionar os fundamentos do Império Romano e do próprio poder religioso em Israel? Sem dúvida, né? A comparação com Jesus Cristo deve levar em conta isso. Ele viveu dentro de um sistema teocrático em que não havia distinção entre sociedade e religião, sociedade e fé. Era uma coisa só. Mas Jesus Cristo, nesse sentido, dentro desse sistema, ele mais de uma vez desobedeceu. Mais de uma vez ele quebrou as normas e as tradições instituídas e houve uma reclamação. No Evangelho de São Lucas está claro, de São Mateus, e os doutores da lei e os fariseus reclamaram dele porque ele tinha quebrado as tradições. Qual foi a resposta de Jesus? Exatamente essas palavras. Hipócritas, com as vossas tradições vós destruís o verdadeiro mandamento de Deus. Porque ele colocava acima de tudo o valor da pessoa humana. E ele deixava claro que muitas daquelas normas, em função de cultura, de tradição, ou até mesmo da fome do poder, não levavam em conta o direito da pessoa humana. Então Jesus desobedeceu mais uma vez. E por desobedecer, ele deixou claro, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é o doente, não é o sadio, mas o doente que precisa do médico e assim por diante. Isso ele colocou ao lado dos excluídos. Ele, por exemplo, não podia frequentar a casa de um excluído. Isso era quebrar as normas da sociedade. Mas Jesus frequenta a casa dos excluídos e não leva em conta a tradição estabelecida. E é claro que Jesus percebia que havia uma injustiça muito grande, porque ele fez uma opção pelos últimos daquela sociedade, as mulheres, os mais pobres e tal, e muitos religiosos exploravam o povo, né? E por isso que ele entra no templo e faz aquilo. E ele também sabia que os romanos exploravam através de impostos o povo judeu, também era contra isso. Então, acho que essa noção da injustiça é uma coisa muito importante para a desobediência civil. Certamente foi um dos pontos que mais tocaram o coração de Jesus. A Bíblia tem um exemplo claro e clássico sobre isso. Quando eles levaram diante de Jesus uma mulher que tinha sido flagrada em adultério. De acordo com a lei vigente, ela devia ser apedrejada em público. Então eles colocaram Jesus diante de um impasse. Nós devemos ou não apedrejá-la? Se Jesus dissesse não, eles iam dizer,
ele está contra as nossas tradições. Se Jesus dissesse sim, eles iam dizer, veja, na hora H ele não tem saída. É quando Jesus se abaixa, se levanta e diz, quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Ele compreendeu perfeitamente a injustiça que caçava o mandato de vida, quer dizer, apedrejar somente a mulher, e o homem ficava na boa. Portanto, será uma tremenda injustiça e ele se revolta e comete um ato de desobediência civil. A cultura de sua época, também as tradições religiosas e sociais. Então, isso é uma coisa importante, porque o questionamento a essas tradições, quer dizer, você pode fazer de forma pacífica, certo? Dizer não concordo e você tem o direito de fazer. Outro exemplo que eu acho que é importante a gente resgatar na história é do Gandhi. Gandhi combateu o Império Romano, o Império Inglês, né? Outro império, combateu toda a dominação inglesa na Índia e lutou pela sua independência. Eu acho que seria importante a gente resgatar esse exemplo de como que a desobediência civil, nesse caso, funcionou e a Índia conseguiu a independência. O exemplo de Gandhi é muito interessante, porque poucos homens, nesses últimos tempos, nessas últimas décadas da história humana, poucos homens foram tão pacíficos como Gandhi. Em tudo ele era o homem da paz, mas ele tinha consciência do que estava acontecendo com o seu povo. A dominação do Império Inglês, modificando normas, culturas, tradições seculares milenares do seu povo. Então Gandhi, pelo poder de sua coerência, porque ele era um homem santo, no sentido mais pleno da palavra, ele conseguiu praticar uma desobediência civil numa dimensão como a gente nunca conheceu na história. Gandhi, de dentro da prisão, onde ele estava muitas vezes, Gandhi dava uma ordem e 400 milhões de indianos obedeciam imediatamente à ordem de Gandhi. Por exemplo, ele deu a ordem de que começasse novamente a fiar ou praticar a tecelagem com as suas antigas máquinas de tear, não é? E não aceitando a maquinária que vinha da Inglaterra. Coisa muito simples, só que o povo de repente obedeceu. E isso era um transtorno para o Império Inglês e para a economia do país. Gandhi foi acusado, mas ele sabe o que estava querendo por trás disso. Quebrar o Império Inglês. Trazer novamente a independência e a autonomia para o seu povo. Inclusive ele fez a famosa Marcha do Sal, porque a extração de sal era monopólio do Estado, né? E ele foi até, fez uma caminhada enorme pela Índia, atravessou a Índia para ir até a praia e retirar sal, para dizer, ó, a partir de agora ninguém mais vai consumir o sal em inglês. Então acho que também é um outro ponto importante de mobilização e tal. Mas sem dúvida, né? Você imagina o transtorno, o problema, a crise que ele estava causando com isso. Por isso, quando muita gente vai dizer, mas Gandhi era um homem de paz, só falava coisas bonitas, mas veja a atitude dele. Essa desobediência civil causou uma revolução nas bases daquele mundo, naquele momento. Portanto, a desobediência civil não é uma coisinha assim, calma, pacífica, não é um bom conselho, não. É uma ação que pode realmente mudar as estruturas do mundo e as estruturas do coração humano. Só que para isso a pessoa precisa ter santidade, quer dizer, coerência, como é o caso de Gandhi. Sim, e Gandhi pagou, inclusive com a própria vida, toda essa situação, mas ele conseguiu o objetivo dele. Quer dizer, mas assim, é importante a gente ressaltar, inclusive, o boicote econômico que ele fez. Né? Essas ações, elas tinham a ver com um boicote econômico para minar o poderio inglês. Hoje também no Brasil, por exemplo, nós já assistimos, por exemplo, no caso das lojas Marisa, quando fez aquele ataque à pessoa companheira do Lula e outros casos aí, nós já assistimos formas de boicote econômico, de não comprar produtos, que isso é uma forma que se utilizava à época. Mas sem dúvida, Gandhi foi acusado no seu tempo, como ainda hoje ele seria acusado, de ter tentado boicotar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, a melhoria de vida de seu povo. Mas o que está por trás disso é uma pergunta que Gandhi se fazia. Esse desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, está cobrando que preço ao seu povo? A destruição de suas tradições, de sua cultura, de sua identidade. Então não é porque chega a tecnologia que apressadamente eu tenho que alcançar.
tem que criar uma harmonia entre a tecnologia e minha cultura, minha tradição, meus costumes, minhas convicções, minha fé e assim por diante. Antes da gente passar aqui, eu só queria que a gente respondesse aqui um rapaz aqui do Bolsonaro que está falando que a gente devia estar preocupado com Brumadinho, né? Acho que você é meio desinformado, porque as pastorais, inclusive o MAB, Movimento de Atingidos por Barragem, está lá, em Brumadinho, numa igreja católica lá, ajudando a população a se organizar e recolhendo doações do país inteiro. E, inclusive, aqui, na segunda-feira, o próprio Frei Aloysio falou sobre a tragédia. Então, acho que valeria a pena recuperar esse momento. Veja, quem está falando aqui, Frei Aloysio Fragoso, não está por dentro de toda a situação de Brumadinho. Por isso, não sou eu que tenho que falar, mas eu sei que se ele olhar a pregação de Dom Joaquim, bispo auxiliar de Belo Horizonte, na missa de sétimo dia, ele vai ver que toda a denúncia que eu poderia fazer é feita por alguém de minha igreja, com autoridade de bispo, e o que eu tinha a dizer, ele disse, inclusive deixando claro que não foi um acidente, foi um crime. Então, não espere de mim, mas espere da igreja que está lá. Leia a pregação de Dom Joaquim. Tá bom, obrigado. Então vamos agora falar um pouquinho do Martin Luther King. Martin Luther King foi um lutador incansável da luta contra o racismo nos Estados Unidos. E que táticas ele utilizou para conseguir combater o racismo nos Estados Unidos? Além da coerência de sua vida, ele tinha uma linha de ação e ficou coerente, uma linha de pensamento, ficou coerente até o fim, um dom extraordinário que ele tinha, que era o dom da palavra, o dom da comunicação. E o momento histórico que ele viveu, aquela efervescência, né, da luta dos direitos humanos nos Estados Unidos. Depois também algo de positivo que nós não podemos negar na sociedade norte-americana, que é o respeito pela lei. Ele tomou tudo isso e então, por esse dom extraordinário que ele tinha, o dom da palavra e da voz, ele começou a exigir o respeito aos direitos humanos, tentando e procurando e lutando por isso, que isso dissesse respeito especialmente à sua raça, aos negros, né? Então, o Luther King fez várias marchas lá, né? Num combate incrível contra a Ku Klux Klan também, que é a organização branca fascista que queimava negros e tudo mais. Quer dizer, e como que ele fazia para organizar o povo? Porque ele era um líder religioso também. Isso é um ponto importante. Ele era um líder religioso muito respeitado. Então, quando ele fazia um convite mais amplo, ele era seguido nesse convite. Certamente, o momento histórico era favorável a essa convocação que ele fazia. E por trás dele havia uma organização, sem dúvida alguma, bem estruturada. Então, quando ele chamava para uma marcha, a marcha iria acontecer. Não era só uma questão de desobediência civil, era um movimento que se amplificava, que incluía a desobediência civil, mas não era um movimento de desobediência civil, era um movimento de luta pelos direitos humanos, especialmente no que diz respeito à raça negra, e que de vez em quando incluía forma de desobediência civil. Uma outra questão que eu acho que valeria a pena a gente abordar, agora é um pouco sobre desobediência civil no Brasil. A desobediência civil é praticada no Brasil? Por exemplo, a ocupação de escolas, como aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui no Paraná, é uma forma de desobediência civil? Veja, há casos na história do Brasil, e nesses momentos que estamos vivendo, que a gente pode identificar como uma forma de desobediência civil. Mas é tão esporádico, tão factual, né? Tão de momento, que a gente diz que mas ao mesmo tempo a gente não leva tão a sério. Agora, é um sinal de desobediência civil, mas não é um sinal organizado, não é um sinal explicitado, né? Por isso, quase sempre não tem uma perseverança que era preciso ter para a gente chamar de movimento de desobediência civil. Porque atos, né? Assim, de um, de outro, de livres atiradores de desobediência civil, isso a gente tem todo dia. Até mesmo no lugar onde eu trabalho, aquele povo da minha rua lá, ninguém paga a luz, ninguém paga a água, é um ato de desobediência civil, mas é meio inconsequente, porque isso não é uma forma de luta, é apenas uma maneira de dizer, eu não vou pagar. Agora, na época da prisão do Lula, vai fazer 9 meses mais ou menos, em 7 de abril do ano passado,
vários grupos discutiram na sociedade a desobediência civil para impedir a prisão do Lula. Inclusive até o senador Lindenberg fez uma convocação para todo mundo ir lá, abraçar o prédio do sindicato para não prenderem o Lula. Esse foi um momento, e ocorreu, de certa forma, a desobediência civil porque ele não se entregou no momento que a justiça já havia marcado. Como é que o senhor viu esse ato? Sem dúvida, ali estava um ato de desobediência civil, mas foi um ato que a gente podia esperar que não teria a consequência final que estava na intenção inicial. Lula seria preso de qualquer forma, mas se viu como um sinal. Se viu como a mensagem que foi passada é essa: nós temos esse poder. Se nós não vamos levar esse poder até as últimas consequências, mas nós temos esse poder. E como a justiça é um valor supremo, no meio dos nossos valores, um dos valores supremos, então naquele momento a desobediência civil foi um exemplo real, verdadeiro. Leve em conta também que se você, em consciência, julga que eles não têm o direito constitucional de governar você, porque eles estão no poder, resultado de um golpe, também você não tem o dever cívico de obedecer a todas as suas ordens. Então você será capaz de fazer uma escolha e dizer: isso aqui eu não obedeço, porque eles não têm esse poder de me dar essa ordem. Há uma questão aqui que eu acho que é importante a gente abordar, porque o Ministério Público, e aqui no caso da prisão do Lula, fez toda uma construção teórica para para impedir que o presidente saísse daqui e fosse até São Bernardo no velório do seu irmão. E uma das coisas que eles falavam é o quê? É a resistência das pessoas em São Bernardo. Só que eles se esqueciam que o Lula se entregou, né? No documento deles, em nenhum momento eles falam que o Lula se entregou, só falam do perigo, certo? Então, essa incoerência, porque se o Lula se entregou, certo, ele poderia ir até São Bernardo e visitar o irmão, ele não oferecia perigo nenhum, certo? Como é que o senhor analisa essa incoerência? Bom, essa incoerência faz parte de todo esse permanente massacre, de toda essa permanente perseguição a Lula. Aí não é uma, duas ou três, aí é uma série indeterminada, infindável de pequenas incoerências que vão se somando. Porque quando você comete uma incoerência por um ato de injustiça da sua parte, você vai ter que cometer 10, 20, 30, uma atrás da outra. E essas não vão cessar. Enquanto Lula for para eles esse perigo, entre aspas, essas formas de tratar Lula não vão cessar. E isso realmente são profundas incoerências. Então, porque no documento que tem 5 páginas, assinado por diversos promotores, né, que está aqui, que a gente imprimiu, certo? Eles dizem o seguinte, que ocorreu em São Bernardo que centenas de manifestantes impediram o cumprimento ao tempo e modo da decisão judicial, cercando a sede do sindicato de São Bernardo, resistindo à ordem judicial e colocando em risco a integridade física e moral da população em geral. Eu gostaria de entender que autoridade moral da população foi colocada em risco. O que o senhor acha que significa isso? Eu estou com a mesma dúvida que você está emitindo. O que é que eles queriam dizer com a palavra moral? Às vezes a gente tem a impressão que eles não conseguem nem escolher o vocábulo, a palavra que queira significar o que eles estão dizendo. O que é isso? Perigo para quê? Para a integridade física e moral. Integridade moral de um povo. Lula representa um perigo. Eles terão que definir para a gente o que é que eles estão dizendo, querendo dizer com isso, que eu não entendo claramente. Então, o judiciário brasileiro se queixa muito, e aqui, inclusive, eu vou ler outras passagens aqui que fala, de que a lei tem que ser simplesmente cumprida. Só que eles se esquecem de uma coisa muito importante. Nós não temos o direito de discutir uma lei de um parlamentar ou do Congresso Nacional, de dizer, olha, a gente não concorda muito com essa lei, temos o direito de pressão para revogar essa lei. Por que a gente tem esse direito? Tem esse direito porque nós pagamos impostos e sustentamos o legislativo. A pergunta é, para o judiciário essa lógica não vale? O judiciário o quê? Como foi a pergunta? Para o judiciário, essa lógica não vale? Pois é. Nós estamos diante de um exemplo claro de que eles passaram por cima da lei constitucional.
Está escrito aí no artigo, cujo número eu não me lembro, mas o advogado deixou claro e leu com clareza que o direito de visitar um irmão que acaba de morrer e ao velório é um direito de todo cidadão brasileiro. Ora, eles passaram por cima desse direito da própria Constituição. Então, se eles realmente não conseguem respeitar a Constituição, como pode exigir de nós esse respeito? Então, aqui tem uma questão importante. O segundo Paulo Pimenta, o Twitter dele, em 2015, 175 mil presos foram visitar o parente quando o parente faleceu, um irmão, algum outro parente. E lá não foi, quer dizer, nós temos uma justiça que tem dois tratamentos, um para o Lula e o outro para os demais? Pois é, Emílio, esses exemplos, essas estatísticas que podiam se multiplicar à exaustão, vão só provando por fatos, por argumentos, tudo aquilo que a gente está refletindo aqui nesses momentos, nesses minutos de nossa conversa. Esse é mais um fato estatístico que comprova. Então, só que vou ler aqui um trecho. Com efeito, desde que foi encarcerado, o requerente e pessoas próximas sempre apontaram o Poder Judiciário como algoz de uma condenação injusta, orientando militantes a contestarem diuturnamente as decisões judiciais tomadas. Não se pode dizer que com isso que a crítica e o protesto com a extensão do direito constitucional à livre expressão, ainda que destruída de bases sólidas, não seja válido, né? Então, aqui ficamos com uma questão. Veja, para milhares de brasileiros é uma condenação injusta, sem provas e sem fato determinado, certo? O que se questiona, e aí esse é um ponto que eu quero dizer, não é o Poder Judiciário. Aqui tem uma discussão filosófica, o Poder Judiciário deve prestar atenção. Uma coisa é a decisão judicial, outra coisa é se o cidadão acha aquilo justo ou não, porque a justiça é um valor filosófico. A decisão pode ser legal, mas ela pode ser injusta, não é? Então como é que fica? Porque eles estão, aqui essa passagem é para definir uma espécie de espírito de corpo do Poder Judiciário, quando na verdade o que se questionou foi a decisão de alguns juízes. Mas isso é evidente, isso deixa claro que nem sempre o que é legal é justo. E muitas vezes as leis são feitas por pessoas que estão no poder. Então muitas leis são filtradas a partir dos interesses e não dos valores. E não são poucas as vezes em que nós estamos diante de uma justiça que é apoiada, respaldada pela legalidade, por uma lei. Então, uma outra questão que eu acho que é importante aqui a gente destacar, né, é que eles mesmos dizem, reconhecem, por exemplo, que os atos em torno da vigília da Polícia Federal aqui, onde a gente está na vigília do Lula Livre, são legais, porque é um direito de liberdade de expressão. Está dito aqui, eu vou ler para vocês. Aliás, já se apontou a Lures nessa execução penal o direito de protesto contra a prisão do custodiado no entorno da sede da Polícia Federal, aqui no documento do Ministério Público. É óbvio, porque todo cidadão tem o direito de protestar contra aquilo que ele considera injusto. Afinal, é ele que paga o imposto que sustenta o salário de todas as pessoas do Ministério Público, do Tribunal, de todo o Poder Judiciário, vamos dizer assim, do Ministério Público. É um direito do cidadão. Não estou discutindo aqui se ele deva ou não fazer, e não estou discutindo nenhum ato de violência ao Poder Judiciário. Nós devemos ter o máximo respeito ao Poder Judiciário, mas também precisa que o Poder Judiciário haja de uma forma republicana, de uma forma que siga as leis. E que a lei, de fato, seja igual para todos. Certo? Então eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A lei está sendo de fato igual para todos, no caso do Lula? Pois é, isso significa também que aquilo que determina o que é justo ou o que não é justo, não é apenas, ou não procede apenas dos doutores da lei, dos que estudaram na universidade, não. O que é justo ou o que não é justo também procede da consciência coletiva de um povo e até da consciência individual do seu cidadão, da sua cidadã. Imaginar que são eles que têm que declarar se é justo ou não é justo e a gente entregar todos os valores, todos os conceitos a um grupo que está no poder.
O que tomou o poder, não. O povo também determina, define e defende aquilo que é justo ou não é justo para desenvolver a sua própria vida. Essa discussão, aparentemente, não é tão simples assim. Por exemplo, o presidente atual declarou que não quer mais demarcar terras indígenas, por exemplo, e terras quilombolas. Aqui nós temos uma discussão de valores. Porque os primeiros habitantes do Brasil, quem são? A terra pertence a quem? A quem está titulado ou aos índios? Essa é a grande discussão, porque é uma questão de valores. Quando a Constituição estabeleceu as reservas indígenas, ou a demarcação de terras quilombolas, eles estavam fazendo uma reparação dos direitos que foram usurpados lá atrás. Certo? Então, por isso que eu falo, tudo uma questão do que é justo. E essa reparação é ínfima, é mínima. Infelizmente, quando a gente quer discutir a partir de uma declaração que procede do nosso presidente Bolsonaro, a gente não tem nenhuma base para discussão, porque realmente é um homem que não está dotado de conhecimento, por isso também não está dotado de discurso nem de ideias. Mas uma coisa a gente sabe, que não foram os portugueses que descobriram o Brasil já estava descoberto há muito tempo, eles ocuparam, eles invadiram. Portanto, os índios, os nativos da época e seus descendentes merecem e precisam dessa, como é que nós podemos dizer, que você acaba de dizer? Reparação, indenização, e isso a gente pode chegar ao final de nossa história, que a gente realmente não lhe consegue ter o devido. Aqui é uma questão que a gente podia também falar um pouquinho da vigília, porque a vigília é uma atitude pacífica. Na minha opinião, ela se encaixa dentro da desobediência civil no sentido de que ela é um corroer lento da consciência dos poderosos do nosso próprio povo. Quer dizer, hoje nós assistimos com essa história do Lula não poder ir encontrar ao velório do seu irmão e ao enterro, mais uma demonstração cabal, né, do que o Chico Buarque disse, que a justiça é cínica e cruel. É a declaração dele, não minha, para deixar claro. Então, como é que o senhor vê isso? Porque, assim, aqui a vigília, com suas atividades, o bom dia e tal, irrita muito os conservadores. Eles queriam muito acabar com isso aqui. O tempo todo aqui, esses bolsominions ficam perguntando o que as pessoas estão fazendo, o que elas vivem. Eu estou de férias, o senhor está de férias. A gente é livre para andar pelo país e fazer o que a gente quiser, pelo menos é o que eu sei até hoje. Eu não diria que aqui acontece uma forma explícita de desobediência civil. Eu vejo um sinal apenas implícito, porque durante esses 15 dias que eu estou aqui, eu não vi nenhuma forma de desobediência. O que eu vejo aqui é uma arma, é um poder que eu não consigo descrever. Se alguém me perguntar o que é mesmo que acontece lá, eu vou responder, vá lá. Porque não é uma coisa que a gente possa descrever, é uma coisa que a gente sente. O que eu sinto aqui é um foco, um poder de irradiação que eu não consigo descrever. Em 15 dias que eu permaneci aqui, nosso grupo pôde contar exatamente 19 estados que, com as suas representações, passaram por aqui e 4 países. Olha o que isso significa? Uma irradiação. Isso significa um foco, uma chama. E disso eles têm um medo imenso. Porque isso é a força de uma fé, é a loucura da fé, a loucura da esperança, a loucura do amor, é um combate sem fé. Essa é a razão do seu medo. Agora, desobediência civil, aqui eu não vejo em nenhum momento. A gente vai encerrar aqui a live. Eu queria que o senhor não pôde visitar o presidente Lula. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para o presidente Lula aqui e falasse o que o senhor gostaria de falar para ele. Porque isso eu achei importante, pelo menos, ficar registrado em algum momento. Realmente não posso negar que eu experimentei um baque, eu experimentei uma profunda desilusão dentro do meu coração, porque eu me preparei emocionalmente e racionalmente para essa visita, não só em meu nome pessoal, mas em nome do grupo a que eu dou assistência lá em Recife e em nome de milhares de pessoas, que querem saber como está Lula. Senti isso, mas de repente no dia seguinte eu experimentei, não o desalento, não o desânimo, eu experimentei uma nova força. A força da consciência coletiva, essa greve silenciosa das consciências
que me faz dizer o seguinte: eu tenho certeza que eu ainda vou voltar aqui, vou visitar Lula e vou abraçá-lo. E ao viver essa certeza, de alguma maneira, eu já visitei Lula. Agora eu podia repetir para vocês uma frase que eu não me canso de lembrar de Lula. Quando ele foi preso, pouco depois ele disse essas palavras: eu não vou cansá-lo. Lula já estava morto de cansado e disse: eu não vou cansar, nós não vamos cansar. Uma coisa importante, porque, claro, nesse momento bate um desânimo em qualquer ser humano, né? Um homem que perdeu a sua companheira, agora perder o que seria o seu pai, né? Para a família, Vavá era o pai, né? O que cuidava de todos. Como é que, assim, agora estamos falando do ponto de vista humano, toma aqui. Como é que o senhor acha que a religião e a fé do Lula podem ajudá-lo a passar por esse momento tão ruim? São os momentos ruins da vida que a gente vive. Veja, de fato, né? Perder um irmão, perder um pai, perder uma mãe, é de alguma maneira perder parte de nossa história, perder parte de nós mesmos. A fé religiosa nos diz que ninguém morre definitivamente, né? E de fato Vavá não está morto. Ele passou da vida para a vida, da vida que foi uma missão para a vida que é a pátria definitiva. Nesse sentido, ele continua vivo em Lula, duplamente vivo em sua memória e também nas palavras e na força que ele deu a Lula. E a fé humana deixa claro que esses homens que já morreram, que foram do passado, continuam muitas vezes mais vivos dentro dessa luta, dentro das pessoas, do que mesmo como eles eram no tempo de sua existência mortal. Eu acho que essa força de Vavá está dentro de Lula, do ponto de vista religioso, transcendental e do ponto de vista histórico humano. Obrigado, então a gente vai encerrar por aqui. Eu peço para vocês compartilhem a live. Estamos aqui, vamos ficar mais algum tempo aqui e peço a vocês que espalhem essa live com o Frei Aloysio, né? Que tenta ajudar um pouco os nossos companheiros a entender melhor o que é a desobediência civil e o que está se passando aqui em Curitiba e esse momento de isolamento do Lula, que causa muita apreensão aqui às pessoas da vigília, e de a gente tentar manter o ânimo dele, né? Porque há muita luta pela frente, nós só estamos apenas começando. Na verdade, tudo isso está sendo feito porque o governo Bolsonaro começou muito mal e eles querem cercear a principal força da oposição, que é o Lula, de falar para o povo, né? E tentar isolar o Lula cada vez mais. Mas eu acho que eles vão perceber que essa não vai ser a melhor estratégia e isso vai só causar cada vez mais uma profunda sensação no povo de que Lula está sendo muito injustiçado e esse tiro pode sair pela culatra. Um abraço, gente, compartilhe a live e um abração a todos vocês.